Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Renato José aqui mais uma vez pelo Oportunidades Especiais, sempre trazendo as questões voltadas à inclusão profissional das pessoas com deficiência. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o SLA, né? Que é esse tempo de resposta, geralmente que as empresas são cobradas, né? Em relação à contratação de pessoas com e sem deficiência, né? Então, no vídeo de hoje, eu gostaria de trazer um pouco nessa perspectiva, olhando para o processo de inclusão das pessoas com deficiência, quando a gente compara em relação às pessoas que não têm deficiência. Então, geralmente, em uma semana, as empresas, quando estão buscando novos colaboradores, colaboradoras, candidatos, né? Elas têm esse tempo para fazer a análise, para entender sobre as competências, as skills, né, das pessoas que elas estão buscando para o seu quadro de colaboradores. E geralmente as empresas são cobradas em uma semana, né, para ter essa resposta e assim complementar, incluir, contratar as pessoas, né, dentro da sua equipe, das suas equipes. E quando a gente olha um pouquinho, né, para as pessoas com deficiência, muitas vezes esse tempo de resposta ele não é igual. E a gente está aqui hoje para entender um pouquinho melhor por que que nem sempre ele é igual. Primeiro, quando a gente olha para a quantidade de pessoas com deficiência comparadas às pessoas sem deficiência, nós estamos falando de um público muito menor, né? Então, naturalmente, a gente vai demorar um pouco mais para encontrar perfis, né, de acordo com aquela vaga ou com aquelas vagas que nós estamos buscando para preencher quando estamos falando das pessoas com deficiência. Então, esse é um ponto bem importante que talvez só isso já significa que a gente não consiga uma resposta no mesmo tempo, né? Um outro ponto bastante importante é que as pessoas com deficiência, quando a gente fala hoje em flexibilização, a gente olha muito para uma flexibilização de posto de trabalho ou uma flexibilização para uma determinada atividade ou função, mas a gente não fala muito na flexibilização no processo de recrutamento e seleção, porque muitas vezes esse candidato, essa candidata que a empresa se interessou e que a empresa busca, né, por exemplo, um parceiro como oportunidades especiais para fazer essa ponte, quando oportunidades especiais entram em contato com essa pessoa, nem sempre, talvez, ela tenha um laudo em mãos. Às vezes esse laudo ele já está um pouquinho mais antigo, às vezes nem sempre ele está legível, às vezes ele não está próximo. Às vezes, essa pessoa com deficiência, dependendo da sua deficiência, ela precisa da ajuda de um parente, de um terceiro, para encontrar esse laudo, né, que na maioria das vezes está impresso. Esse laudo muitas vezes precisa ser digitalizado, né, uma foto ou transformado em PDF, para aí essa pessoa compartilhar o laudo, né, o documento com oportunidades especiais ou com a própria empresa. Então, o que eu quero dizer, de um modo geral, é que esse processo, muitas vezes, também precisa ser flexibilizado. Isso é olhar para a realidade, do jeito que as coisas vão acontecendo, do jeito que as coisas chegam para as pessoas com deficiência, né? E por mais ágil, por mais hábil, né, que uma pessoa possa ser ou que a própria consultoria atenda nesse momento, esse tempo de resposta ele não é igual, né? Então, talvez esse tempo que a gente demore 5 dias, 7 dias para uma pessoa sem deficiência, para um colaborador, um candidato com deficiência, isso se transforme em 15 ou 20 dias. Mas ele vai acontecer, né? É um processo natural. Nós já sabemos que dá certo e nós já sabemos que é um processo muito tranquilo de ser realizado. Mas às vezes a gente que precisa contratar, a empresa que quer contratar, né? Ela está ansiosa, então ela quer esse candidato o mais rápido possível, obviamente, né? Por isso que é importante a gente também esclarecer. Uma outra coisa que acontece muito é quando a gente olha para esse processo
ah, não só a curto prazo, mas também a médio prazo. Muitas empresas vão desenvolvendo, vão criando os seus bancos de talentos, né? E ali, muitas vezes, um candidato, uma candidata que não foi aproveitado há 6 meses atrás ou há um ano atrás, aí esse currículo continua ali. Então, as empresas também, né, a gente orienta, a gente sugere para que elas criem o hábito de buscar candidatos e candidatas nesse banco de talentos que está ali, né? Muitas vezes existem 50, 100, 200, 500 currículos em um banco de talentos que é vivo. Então, talvez, antes da gente buscar um perfil fora da empresa, vale a pena também a gente consultar esse banco de talentos, porque eu posso ter uma pessoa que há 6 meses atrás ou há um ano atrás estava em um processo de formação, concluindo uma graduação, concluindo um curso técnico, né? Ou muitas vezes essa pessoa ela está em processo de formação e eu posso flexibilizar essa contratação porque ela pode ter 3, 4, 5 competências prontas, mas talvez 2 competências ou uma competência que ela não esteja pronta, eu posso investir também nesse candidato, nessa candidata, para que ela seja contratada e eu, enquanto empresa, vou ajudá-la no processo de formação nos próximos 3 meses, nos próximos 6 meses. Às vezes, é um curso que é específico da vaga que ela está buscando, ou muitas vezes é um curso específico que eu já tenho dentro da empresa para outros colaboradores ou estou desenvolvendo. Então, trazer essa pessoa com deficiência para esse processo de formação, ele é muito saudável, porque como a gente também sempre diz aqui, né, as pessoas com deficiência, uma vez dentro da empresa, participando dos processos de formação, de acessibilidade, elas acabam até se tornando mini consultorias dentro da empresa e ajudam muitas vezes até na concepção de cursos, de sistemas, né? Então, ter a pessoa com deficiência no processo de formação também é muito saudável. Isso, inclusive, muitas vezes até previne, né? Que a gente cometa, talvez, erros futuros, ou talvez algum equívoco. Então, a pessoa com deficiência, dentro do processo, desde o início, também é muito saudável. Então, obviamente, tudo que a gente traz aqui, né, são sugestões, mas que a gente sabe que, no final das contas, os candidatos e candidatas com deficiência vão chegar, vão atuar, se tornam pessoas aí dentro da empresa que ajudam, né, a chegar nos resultados. Então, acho que esse processo ele é muito saudável e a gente está sempre aqui para colaborar. Então, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.